do que no Porto e no Sporting. Concordas com isso ou não? Mariana, em relação à quantidade de jogadores no mesmo momento que estiveram infectados, de facto o Benfica deve ter sido a equipe mais afetada. Agora, eu recordo que o Porto teve baixas muito consideráveis com o Covid também, de jogadores fundamentais, de jogadores para os quais Sérgio Conceição tinha idealizado a equipe. E é preciso ver que há casos de jogadores que são afetados e o jogador tem tempo a montar a equipe com outras alternativas. E o Benfica tem muitas alternativas. Agora, realmente, ouvir Jorge Jesus a ficar emocionado obriga-me mais uma vez a ser solidário com ele. Jorge Jesus já não é um moçoilo de 20 anos e, portanto, já é um homem que tem cuidado da sua saúde e, realmente, ele teve um Covid raro, por aquilo que foi noticiado, ele próprio confirma, e acredito que tenha sofrido muito, muito mais ele que os atletas, porque, a priori, os atletas são muito mais saudáveis, são muito mais jovens, estão muito mais capacitados e potencializados para reagir às doenças. Agora, o Covid afetou tudo e todos nós lamentamos. Infelizmente, vemos as notícias que já há jovens a morrer, que já há crianças e bebés a morrer com o Covid, que é realmente uma pandemia assustadora e preocupante. Agora, Jorge Jesus tem que entender que o desejo do Benfica começou na má construção do Benfica. Eu julgo que Luís Filipe Vieira e Jorge Jesus deviam uma explicação, porque ouve-se dizer o quê? Jorge Jesus queria uns jogadores que não teve, foi prometido tudo e mais um par de botas ao Jorge Jesus e depois não foi cumprido. Se isto é verdade, ponham as cartas em cima da mesa ao Jorge Jesus que diga isso. Agora, não se pode prometer aquilo que se pode dar e aquilo que não se pode dar. Eu ouvi o João com uma atenção a dizer: vendemos o João Félix e vendemos o Ruben, fizemos muito dinheiro. Pois, venderam as joias da coroa e compraram chassos. Isto é uma boa gestão desportiva, isto é uma boa gestão financeira. Agora, dizer que é uma falácia, os 100 milhões, é o diretor financeiro dele, é o CEO que diz: atenção que acabou a brincadeira, não há dinheiro. O Benfica já veio assumir que está em francas dificuldades financeiras e que entrou em brincadeiras, que é aquilo que eu posso chamar, que não devia ter entrado. Luís Filipe Vieira tinha feito uma péssima gestão desportiva. E agora parece estar a fazer uma péssima gestão financeira, o que é preocupante. Para além de que deram cabo daquilo que também era outra joia da coroa que o Benfica tinha e que era merecido, que era a formação. Arrepiaram o caminho, agora querem vir para trás. Portanto, o Benfica avança, recua, ninguém sabe onde é que quer chegar e não sai do sítio. O Jorge Jesus, se exigiu os jogadores, se lhes fizeram promessas e não cumpriu, tem que pôr a boca no trombone. Ele é o Jorge Jesus e tem que dizer que ficou aquém daquilo que imaginava. Agora, o que lhe deram para qualquer treinador era mais que suficiente para ele reagir, para ele jogar e para ele ganhar. É evidente que ele foi um bocado petulante, mas pronto, é o Jorge Jesus que a gente conhece e que a grande maioria das pessoas até simpatiza. Bem dizer que ia arrasar, que ia jogar o triplo. Não sei porque é que disse o triplo, podia dizer o dobro, já era suficiente, ou que ia jogar mais, mas pronto, é o Jorge Jesus e pela boca morre peixe. E depois a coisa correu mal. Agora, sim senhor, o Covid emociona-nos a todos, o Covid afetou tudo e todos, mas Luís Filipe Vieira, a direção do Benfica e o Jorge Jesus têm culpas no cartório. E há coisas que nunca foram explicadas. E, sobretudo, não só à nação benfiquista, mas a quem é amante de futebol. Isso devia ser explicado. Agora, o que é que explicam? É cada tiro, cada melro, vem com comunicações que ninguém percebe. Já hoje diziam que esta comunicação do Benfica, de apoio, se o Benfica hoje não tem ganho, ou se tem empatado, tinha sido o Deus nos acuda, já diziam que era para despedir o Jorge Jesus. Agora, o Benfica não tem dinheiro para despedir o Jorge Jesus. Já lá vamos para essa comunicação do Benfica, que ainda antes do jogo de hoje deu um voto de confiança tanto a Jorge Jesus como aos jogadores. Mas, João, olhando para trás e pegando naquilo que estava a dizer o Aníbal Pinto, afinal o Benfica teve uma má estratégia na forma como preparou esta época e como construiu o plantel, ou não? Eu não conheço os detalhes das reuniões que o Jorge Jesus teve com o Luís Filipe Vieira e o que é que combinaram no sentido de compra de jogadores ou de... Não conheço. Agora, o que eu digo é que, bom, o Aníbal tem aquela obsessão habitual pelo é tudo o Vieira e tal. É evidente, eu há uma coisa que vou aqui deixar clara de uma vez por todas, que é para não ter que estar sempre a dizer isto. O responsável no Benfica por tudo o que de bom e de mau acontece é o Presidente. Ponto final. Muito bem. Sempre. De uma coisa, por tudo o que de bom e de mau acontece. Isto para que fique claro, que é para não haver dúvidas.
Bom, é porque no Benfica não acontecem nem só coisas boas, nem só coisas más. Portanto, tudo o que há de bom e de mau, o responsável, ele nunca se demitiu responsabilidades. Ele é o responsável. Agora, a seguir, quem se responsabiliza por treinar a equipa e ter o grupo em ordem e tal, é o nosso treinador, o Jorge Jesus. Eu estou à vontade, fui dos que não me opus à vinda dele e até o disse publicamente aos jornais. Portanto, desse ponto de vista, estou à vontade, porque há colegas meus, benfiquistas, que, como sabem, se opunham à vinda. Eu não foi o caso. Equipe mal montada. Eu não foi o caso. Portanto, dito isto, se um jogador falha um golo, o Aníbal diz que a culpa é do Vieira. É sistematicamente esta coisa. Ora bem, o que eu acho é que se o jogador falha o golo, a culpa é do jogador que falhou o golo, em situação que podia marcar. Depois, a seguir, se calhar a culpa é do Jesus que escalou o jogador para aquele jogo, e a seguir a culpa é do Vieira que contratou o Jesus. Epá, mas nós já sabemos que é assim, não é? Quer dizer, agora dizer o jogador falhou o golo, a culpa é do Vieira, é uma coisa assim um bocadinho absurda. Voltando à questão da Mariana, que essa sim era séria, que é relativamente aos equilíbrios e desequilíbrios do plantel, eu, como lhe digo, não sei o que é que o Jorge Jesus combinou, mas a ideia que eu tenho, visto de fora, é que o Jorge Jesus cria um conjunto de jogadores que terá indicado ao Presidente. O Presidente, tirando que eu saiba o Waldschmidt Schmidt, que já cá estava, comprou alguns dos jogadores que o Jorge Jesus queria e não comprou outros porque não conseguiu lá chegar. Waldschmidt Schmidt não estava já, foi contratado, mas era um jogador que sim, mas já tinha tentado contratar já estava o acordo Jesus feito e veio depois. Pronto. Mas não foi escolhido pelo Jorge Jesus. E, faltou portanto, o Cavani. Tirando esses... já falamos do PP a seguir, porque o brasileiro, o Veríssimo, já cá está, mas o PP vocês ainda continuam com o romance. Isso já falamos a seguir. E parece que o Cavani não apanhou Covid. Do PP já falamos a seguir, pá. Vocês já anunciaram que ele vinha para aí 20 vezes e o homem nunca mais vem. Bom, mas voltando ao Jorge Jesus e ao Presidente. Eu acho que se o Jorge Jesus tivesse... Há aqui uma coisa que é interessante, é engraçado, os mídias pegam muito nisto, os desacordos do Jesus com o Presidente e tal. As informações que eu tenho são que o Presidente e o Jorge Jesus não tiveram um único desacordo. É as informações que eu tenho. Eu lamento, não tenho as mesmas que os mídias. São certamente os dois principais e são responsáveis são eles que falam. Mariana, se o Presidente um dia quiser ver-se livre, entre aspas, ver-se livre do Jorge Jesus, de certeza que o povo benfiquista e o povo em geral vão saber. Se o Jorge Jesus quiser... Já aconteceu no Benfica. Ele já saiu uma vez e até se zangou com o Presidente e o Presidente com ele. Mas agora não estão zangados, não se zangaram vez nenhuma. E o Jorge Jesus, eu vou dizer uma coisa, independentemente da emoção com que ele hoje transmitiu isto, e que eu respeito, não é? Eu devo dizer que eu não sei o que é acontecer. Para mim há desequilíbrio. Eu não, quer dizer, uma equipa boa. Eu estava a ler umas declarações do Johan Cruyff, que foi um grande treinador e um grande jogador do Barcelona, holandês, e o Cruyff dizia que não havia, que com milhões, nunca viu 1 milhão de milhões marcarem golos. E, de facto, o teu treinador, o Sérgio Conceição, disse o mesmo no outro dia. Disse que não são os milhões que marcam golos, é preciso organizar a equipa, etc. E as coisas ao Benfica, esta época, não correram bem. Não vale a pena esconder, não há nada para esconder. Não correram bem no início da época. O Benfica juntou uma série de jogadores bons, tem uma série de bons jogadores, alguns deles não renderam o que se estava à espera. Neste momento a situação é complicada nesta época, apesar desta vitória o Benfica está bastante longe da liderança, encurtou um pouco para o segundo lugar, mas até o momento tem sido uma desilusão esta época. Voltando também à forma como o Jorge Jesus fala na sala de imprensa, André, e ao facto de ter regressado ao banco contra a recomendação dos médicos. Como é que lês essa postura de Jorge Jesus, sabendo que o Benfica atravessava uma crise de resultados? Eu queria primeiro que tudo dar uma nota, porque a mim, como homem, como ser humano, arrepiou-me a forma como Jorge Jesus falou, a forma como ele falou daquilo que ele passou, e aquilo que o Jorge Jesus passou é aquilo que milhares de portugueses passaram. E eu recentemente tive a experiência de ter a minha filha com Covid, foi uma coisa também marcante, e essa falta de ar é a maior falta de ar que pode haver, é quando nós vemos os nossos, aqueles que nós gostamos, nessa situação. E portanto eu queria deixar um abraço ao Jorge Jesus, porque há uma coisa que os anglo-saxónicos têm muito, que é unidos na rivalidade. E este é aquele momento onde a mim não me interessa se o Jorge Jesus
agora é do Benfica, se esteve no Sporting, se o pai dele era do Sporting, não quero saber. Espero que ele esteja em casa descansado a ver este programa, a ver ou a analisar o jogo. Isso para mim é muito importante porque foi arrepiante a forma como ele falou. E ali, Mariana, eu não vi nada de tático. Eu vi uma pessoa que esteve a sofrer, a desabafar. E como ele não é o único que está a sofrer, acho que às vezes quando nós vemos os ícones a passarem por isto, pode ser uma forma de as pessoas perceberem a gravidade do que estamos a passar e ficar muito. Já o João teve palavras sobre isso, o Aníbal também, mas sensibiliza mesmo genuinamente e arrepia mesmo ao ouvir esta declaração. Eu acho que era preciso clarificar que Jorge Jesus não foi contra indicações da DGS, foi contra a recomendação dos médicos dele. Sim. Isso nas tuas palavras. Já tinha cumprido o período nas tuas palavras, de isso é evidente. Foi recomendado pelos médicos a ficar mais uns dias em casa. Se nas tuas palavras isso foi evidente, em alguns comentários que vi nas redes sociais não foi. E portanto eu queria reforçar esta questão. Aquilo que parece é que os médicos queriam proteger Jorge Jesus e que ele não se quis proteger, no sentido como ele próprio disse. Portanto não houve nenhum desrespeito. Houve o facto de ele não se querer proteger. Jorge Jesus falou sobre isso na sala de imprensa, explicou que se quisesse jogar, por exemplo, não tinha condições para fazê-lo. Mas eu acho que é importante frisar essa coisa, que é para ninguém achar que o Jorge Jesus incumpriu com coisa nenhuma, a não ser talvez que estivesse mais recatado em casa, mas ele entendeu que queria estar. E eu vejo aí, respondendo à tua questão, alguma coragem de Jorge Jesus num momento de grande dificuldade, num momento em que o seu lugar também estava a ser questionado, e portanto acho que fica bem quando um líder se predispõe até com o sacrifício da sua própria saúde a estar nestas coisas. Agora queria dizer o seguinte, posta esta questão, e quando eu digo que me arrepiei, eu não digo isto porque fica bem, é que arrepiei mesmo ao ouvir o Jorge Jesus. Eu vi o jogo todo, não tinha visto as declarações e é mesmo arrepiante ver a forma como ele falou. O embargo que ele tinha na voz não é tático, não é de manipulação, não são mind games, era mesmo o desabafo. Mas há uma coisa que nós temos que dizer sobre esta questão do Covid. No Sporting houve 13 jogadores que foram contaminados e 6 membros da equipa técnica que foram contaminados. Há uma diferença de facto, é que no Benfica foram todos ao mesmo tempo. E quando Jorge Jesus relata aquele episódio do Porto, é verídico e isso tem o seu impacto. Agora, não podemos negligenciar, como o Aníbal já disse, e eu também quero dizer, no Sporting foram Pedro Gonçalves, Nuno Santos, Quaresma, Gonçalo Inácio, João Palhinha, Plata, Max, Rodrigo, Borja, Renan, e contra o Rio Ave um jogo que era importantíssimo na altura para o Sporting, foi Nuno Mendes, Neto e Sporar, 2 dos quais titulares indiscutíveis. Portanto, isto já bateu à porta de todos. Não vale a pena nem esconder que no Benfica calharam todos ao mesmo tempo, nem dizer que nos outros sítios não aconteceu. Há um desequilíbrio no plantel do Benfica. Não há como dizer de outra forma. E o João continua a separar águas quando nós falamos do investimento de 100 ou 167 milhões. O investimento do Benfica não é ignorante que o Benfica também realizou receita, é que o Benfica pôde ir contratar muitos jogadores. E era aqui que eu te queria sublinhar, o Benfica perdeu 2 peças de qualidade inegável, e João Félix e Ruben Dias são 2 jogadores. O Ruben Dias então é impressionante, porque nem precisou de tempo de adaptação para, na liga mais competitiva no mundo, num dos melhores clubes da Europa, pegar destaque e ser, como vai ser, uma grande referência como central da seleção portuguesa nos próximos anos. João Félix teve ali um momento de adaptação. Mas o que é correto também dizer, João, é que o Benfica pôde contratar vários jogadores. E aquilo que me deixa a mim mais espantado é que eu reconheço-lhes a capacidade individual, mas não vejo que juntos eles funcionem como equipa. E aqui é que eu falo do investimento, porque nós não estamos a falar de um jogador de 20 milhões, estamos a falar de vários jogadores. E no campeonato português, quem investe neste montante tem que conseguir retorno. São verdadeiras as palavras que tu citas de Johan Cruyff, que já nos deixou aí um homem que percebia muito de futebol, além de dentro do campo ser mágico, também foi um grande treinador. Figura. Mas também é verdade que há estudos que comprovam que há uma relação entre a massa salarial, e tu tens uma enorme experiência de gestão, há uma correlação entre a enorme massa salarial e de investimento e os títulos. Isto está estudado a propósito do Barcelona e do Real Madrid. Dizer que é assim, mas os milhões ganham jogos. Se os milhões ganhassem jogos, o Sporting não ia em primeiro lugar. Como é evidente. Mas ajudam. E há uma coisa, Mariana, que eu tenho que dizer, porque acho que é um momento de viragem. O Benfica hoje, eu não sei se queres abordar isto agora ou daqui a pouco, mas eu vi ali o nosso oráculo e queria frisar isto. Pela primeira vez em 6 anos, o Benfica não teve um português em campo. Já lá vamos a essa questão, mas respeitando eu queria voltar também... Quero falar muito seriamente sobre esse assunto. Eu queria voltar também à postura de Jorge Jesus e a esta questão do facto de ter contrariado a nível da recomendação médica, mas sob o ponto de vista da comunicação que foi feita pelo Benfica, porque é o Benfica a quem revela que foi Jorge Jesus a que quis estar no banco, apesar de os médicos terem dito para ficar mais dias em casa. Porquê é que achas que o Benfica fez questão de informar de forma oficial, de informar que havia essa situação de Jorge Jesus ainda antes do jogo? Mariana, eu ouvi muita especulação
em relação à postura de Jorge Jesus no banco. Muita gente dizia que ele já não tinha garra, que estava apático, que ninguém percebia, não era o mesmo Jorge Jesus. Agora, e depois dele esclarecer que fez centenas de testes que nunca detectaram Covid e só contar que é que detectaram, se de facto Jorge Jesus estava, ao que parece, infelizmente para ele, com um problema de saúde, isto é mais do que justificação para ele estar apático, para estar cansado, para estar menos eficaz, porque se ele estava limitado fisicamente, estamos todos de acordo que não pode ter a mesma reação, sobretudo a nível físico. Poderá ter a nível intelectual, mas realmente isto explica tudo e todos. Eu creio que a comunicação do Benfica, isto é uma faca de dois gumes. É evidente que a individualidade, a personalidade, a intimidade de Jorge Jesus, nomeadamente o estado de saúde, a recomendação dos médicos, devia ser, quanto a mim, preservada pelo próprio Jorge Jesus. Agora, se o Benfica comunica isto, seguramente é com a autorização de Jorge Jesus, é para mostrar o desempenho, tal e qual como ele disse, ou se tivesse que jogar, não jogava, mas para estar aqui a gritar, ainda sou capaz. É para mostrar, provavelmente, e motivar os jogadores que estão absolutamente desmotivados. Ninguém percebe o que é que se passa na equipe do Benfica. Agora, não sei, isto pode ser mal interpretado. O André já esclareceu, eu também já tinha essa informação, portanto, não há nenhuma violação a qualquer norma da Direção-Geral de Saúde. E bem, obviamente que todos nós já tivemos recomendação dos médicos, eu pessoalmente, as poucas vezes, felizmente, que estive doente, antes de estar absolutamente reabilitado, tinha necessidade de trabalhar, tinha vontade de trabalhar e, portanto, contrariávamos às vezes aquilo que era o ideal no campo médico, quando sabíamos que podíamos, sobretudo que não podíamos ou não corríamos o risco de infectar ou de agravar outros. Portanto, a comunicação do Benfica parece-me que é um endgames, que é claramente uma tentativa de justificar aquilo que é um bocado injustificável. E pronto, estão a usar a intimidade de Jorge Jesus, estão a usar a coragem, a força, a determinação de Jorge Jesus, seguramente que é com a autorização dele, mas acho que não há necessidade do Benfica usar este tipo de argumentos, este tipo de motivação. O Benfica tem que se encontrar a ele mesmo, tem que resolver as situações no balneário, tem que fazer essa comunicação dentro de portas e não deve passar isto cá para fora, porque parece que o Benfica que é um clube de coitadinhos, com todo o respeito que merecem, quer dizer, isto parece que são uns desgraçadinhos, é evidente que o Covid e aquilo que Jorge Jesus diz é de facto emocional e arrepia-me, eu fui o primeiro neste programa a desejar-lhe as boas-vindas e repito, não lhe posso desejar sucesso esportivo, mas a nível de saúde e felicidade individual desejo-lhe a maior do mundo, porque tenho todo o carinho e consideração de Jorge Jesus. Parece-me claramente que o Benfica não devia fazer essa comunicação e devia ter alguma reserva sobre a intimidade do seu treinador. Achas, João, que o Benfica, quando faz a revelação em relação a Jorge Jesus ainda antes do jogo, quando diz que Jorge Jesus vai estar no banco, mas contra a recomendação médica, está de alguma forma a ter uma estratégia de vitimização como estava a defender o Aníbal, ou não se pode fazer essa leitura? Eu acho que não se pode fazer essa leitura de todo. Eu acho que o que o Benfica quis foi sublimar o caráter lutador do Jorge Jesus. E o Jorge Jesus seguramente que terá autorizado o comunicado. Não se fazem comunicados sobre a saúde das pessoas sem elas autorizarem. Portanto, e quis sublimar e de facto foi o que aconteceu. O Jorge Jesus teve alta, eu já sabia que ele ia ter alta na segunda-feira, já me tinham dito. Teve alta, mas pensei que não ia ao jogo, porque também sabia que os médicos dele, pessoais, lhe tinham recomendado que ficasse em casa mais uns dias a descansar para recuperar. Mas o Jorge Jesus tem aquele feitio lutador, etc., e quis ir ao campo, pronto, e o Benfica fez um comunicado em que sublima esse espírito lutador, numa altura em que a equipa está em baixo, a moral dos benfiquistas não está no seu melhor, como é óbvio, todos nós sofremos e estamos irritados, chateados com a forma como as coisas nos têm corrido. Naturalmente, a mim cabe-me estar aqui a defender o Benfica em todas as circunstâncias, esteja quem estiver lá no Benfica, ao presidente do Benfica, à estrutura do Benfica, eles têm meios de defesa, não preciso ser eu a defendê-los, eu não sou advogado de defesa do Luís Filipe Vieira, ele é presidente do Benfica, enquanto tal eu defendo o Benfica. Agora, daí para a frente, as coisas que fazem, alguns atos de gestão, eu não sei, porque não estou lá, não os posso avaliar. Neste caso, acho que o Aníbal não tem razão, mas ele pega nestas coisas, tem o pé em riste, e portanto ele pega em tudo para me dar umas caneladas. E eu apanho as caneladas e devolvo.
Daqui a pouco vamos também falar sobre a tal polémica em relação ao facto de o Benfica ter jogado hoje na Luz sem qualquer português no 11. Vamos também mostrar-lhe todas as imagens do jogo entre Sporting Braga e Futebol Clube Porto. É a seguir a uma curta pausa, pouco mais de 2 minutos. Até já. Na RP, a tecnologia é para todos. Fritadeira